Pode começar. Ela mora no Francisco. Boa noite. Boa noite de novo. Por falta de palestrante, vou falar eu hoje. Muito bem. Na verdade, eu fui escalado, desculpem o atraso. A semana e o dia foi bastante corrido. E a gente acabou se inspirando um pouquinho no final da tarde para tentar falar sobre o tema para vocês. Então vamos ver se a gente consegue dar um recadinho. Hoje eu tenho um acúmulo de função, eu tenho que fazer a prece inicial e fazer uma reflexão com vocês. Então vocês vão ter que me tolerar um pouquinho mais hoje. Então nós vamos nos acalmando, né, fechando os nossos olhos, mentalizando a figura amorável do nosso Mestre Jesus, deixando os nossos desafios lá fora. E quando nós falamos dos desafios lá fora, nós não falamos do ponto de vista do ambiente, mas de dentro de nós. Vamos trazer para cá, para dentro dessa casa, os melhores sentimentos. Vamos trazer para dentro da casa as nossas necessidades, sim. E principalmente o agradecimento a Deus pela oportunidade de podermos estar aqui. Então, Mestre Jesus, incumbido que somos de aqui estar hoje, em Teu nome, para apreciar um pouco mais do Teu legado, do Teu evangelho de amor, do Teu roteiro de vida. Nós agradecemos, Mestre, pela oportunidade do evangelho de hoje, pela oportunidade que nos é dado pelo plano espiritual de aqui estarmos para buscar aquilo que necessitamos, sem, contudo, esquecer que em tudo que nós conquistamos, Senhor, existe um merecimento também. Portanto, Mestre Jesus, que cada um de nós aqui presentes hoje possa receber os melhores fluidos do plano espiritual, dentro da necessidade e do merecimento de cada um. Que a Tua luz, Mestre, possa nos iluminar hoje e sempre, que assim seja. Bem, o tema que a gente vai conversar hoje é confiemos servindo. Confiança pressupõe fé. E servimos pressupõe trabalho. E aí, essa reflexão do manual está no livro Palavra de Vida Eterna, está baseada num versículo da carta de Tiago, que diz que a fé sem obras por si mesma é morta, ou é morta por si mesma. Isso a gente ouve, mas quando realmente a gente assimila essa informação de Tiago? Quando realmente a gente assimila essa condição de trabalho efetivo para que a gente possa ter a certeza da fé? Eu estive pensando, quando estava aqui me preparando, aqui não, né? Eu estava em casa agora no final do dia me preparando para conversar com vocês, e fiquei pensando a respeito das pessoas que têm as necessidades, sejam elas físicas, orgânicas, e até mesmo emocionais, psíquicas. E o que é fundamental para que essas pessoas possam superar essas experiências? Primeiro, entender que nada é o acaso. Tudo tem um motivo de ser. Segundo, que a gente está aqui nessa encarnação para evoluir e não para ser castigado. Deus não castiga ninguém. Terceiro, que o trabalho no bem é o grande remédio para a superação dos males. E esses males incluem os relacionamentos, incluem a necessidade física, inclui a necessidade orgânica, quando eu falo necessidade, vamos dizer a palavra doença, né? Inclui, enfim, todo um envolvimento reencarnatório para que a gente possa superar
aquilo que a gente mesmo pediu, programação reencarnatória. Felizmente nos é dado o benefício do esquecimento. E esse benefício, ele é fundamental para que a gente possa conviver, porque nós somos seres gregários, nós nascemos para viver em grupos, e não viver isoladamente. Então, para conviver, para viver, para aprender e para superar as experiências. Daqui a pouco eu leio o texto do Emmanuel, mas eu queria iniciar voltando lá atrás, na época do cristianismo primitivo, ano mais ou menos 170, da era cristã, na região da Gália, hoje é Lyon, na França, onde muitos mártires ali foram sacrificados por serem cristãos. E naquela ocasião, por isso que eu trouxe esse livro, não sei se vocês já leram Ave Cristo. Se não leram, eu recomendo. Isso aqui faz parte daquela coleção dos 5 romances de Emmanuel, que é Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, e Renúncia. E lá, naquela época, tem uma passagem aqui no livro sobre um personagem chamado Quinto Varro, que ele reencarna depois também como irmão Corvino. E nessa passagem são, se não me engano, 14 capítulos, 7 capítulos na primeira parte, 7 na outra. No finalzinho da primeira parte, chega então uma autoridade romana na região das Gálias para fazer um julgamento dos cristãos. E, de certa forma, meio que comunado com os poderosos da época, né? O objetivo era realmente condenar os cristãos. Mas tinha uma situação em que poderiam ser, vamos dizer assim, absolvidos os cristãos. Era negar a crença no Cristo, assumir a crença nos deuses romanos e fidelidade à legislação romana. E esses cristãos, eles eram absolutamente fiéis aos seus sentimentos e a tudo que aprenderam a respeito do Cristo. Eu vou ler um pedacinho aqui. Então, essa autoridade romana, chamada Novaciano, chegou para Quinto Varro e disse o seguinte: em nome do imperador Maximino, exorto-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Era fácil, entre aspas, você renunciar ao Cristo, obedecer às leis romanas e dizer fidelidade aos deuses romanos e permanecer no cristianismo, apenas para se livrar da morte, né? Do sacrifício. No entanto, para eles, cristãos, efetivamente, na acepção da palavra, o sentir e o verbo, eles eram uma única coisa. Então, não era só o sentir, mas o falar também. Então, Quinto Varro responde para essa autoridade: ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos, porque sou cristão e não desejo abandonar minha fé. A autoridade brava disse: que ousadia! Sois atrevido até um insulto. Rogo-vos desculpas, diz Quinto Varro, se a minha palavra incomoda. No entanto, indagais e respondo por minha vez. Ou seja, foi colocada uma indagação a ele e ele respondeu por ele. O verbo e o sentimento dele eram uma única coisa. Ele não abriria mão em hipótese alguma da fé que ele depositava no Cristo. Eu estou lendo esse trechinho pelo seguinte: o nosso tema de hoje, confiemos, servindo, confiemos, como eu disse, pressupõe confiança, e confiança pressupõe fé. Daqui, a gente trazer um pouquinho dessa história verdadeira com relação à fé daqueles cristãos primitivos. Fé que a gente ainda não adquiriu. Né? E mais à frente, o nosso imperador aí diz o seguinte: o
legado de Augusto não pode perder tempo. Sacrificai aos deuses e o processo que vos envolve o nome será examinado atenciosamente. Ou seja, abre mão do legado do Cristo, se sacrifica em nome dos deuses romanos. E aí vamos analisar a sua sentença. Lindo Varro, ou Corvinus, diz: não posso. Sou adepto do cristianismo e nessa condição desejo morrer. Morrereis então, gritou um dos que estavam no julgamento. E assinou a sentença, indicando o campo próximo em que o prisioneiro seria decapitado no dia seguinte ao amanhecer. Varro escutou a sua sentença sem modificar-se. A fé e a tranquilidade imperturbáveis fulgiam, quer dizer, brilhavam no seu semblante. Bem, isso é só uma introdução daquilo que a gente queria tentar passar para vocês. Nós ainda engatinhamos muito no sentido da fé. A gente percebe quando a gente tem principalmente uma necessidade orgânica. Algo que nos é dado de surpresa por uma notícia de algum mal orgânico, de alguma coisa. E aí nós somos chamados, na verdade, nesse momento, a dar o testemunho dessa coisa. E como é que nós podemos superar isso? Como eu disse no início, através do trabalho de Deus. Isso é confiemos, servir. A mensagem de Manuel, assim, ele faz uma analogia com o dia a dia nosso. Então ele diz: asseguras o mérito da semente valorizando-lhe as qualidades, mas se alguém foge de plantá-la, todo o seu esforço verbal terá sido vão. Esse mais interessante, né? É uma conjunção que muda o sentido da frase. Então, não adianta nada você falar da bela semente se você não plantar e ela não germinar. Gabas-te de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas se ninguém lhe experimenta os mecanismos da atividade, o engenho, melhor dizendo, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Ou seja, tudo que a gente pensa, mas não coloca aquilo em atividade, em ação, como é que eu vou dizer? É algo que não opera. Operar significa atitude, ter ação. A fé significa trabalhar em prol daquele que mais necessita, porque através dela é que nós podemos superar aquelas nossas deficiências, aquelas nossas deficiências morais e materiais. Eu acho que não vou precisar da palavra de novo, mas tem uma história que é narrada, eu sinceramente não me recordo agora onde que é, em que Felipe, um dos discípulos de Jesus, queria saber sobre justos e injustos e a justiça divina na terra. E aí Jesus, calmamente, com a sua doçura, começou a narrar uma passagem. Dizia essa passagem que um fariseu, um senhor judeu, doutor da lei, muito reconhecido em Jerusalém pelos seus conhecimentos a respeito do Torá, pelos seus conhecimentos a respeito de Moisés e os profetas, era muito respeitado. Tinha lá a sua refeição
ociosa, obedecendo rigorosamente as ordens, vamos dizer assim, ou as colocações do livro sagrado, tinha sua veste, a sua túnica impecável. Enfim, era respeitado por todos o reverenciavam. No entanto, certa vez Jerusalém foi atacada por uma peste, uma espécie de pandemia. A pandemia está na moda, né? E um anjo, um Espírito de Deus desceu e procurou algum representante de Deus na terra que pudesse abraçar esses aflitos por essa pandemia, por essa peste. E olha, quem que era o representante de Deus na terra? O fariseu. No entanto, ele não podia, porque ele estava em permanente oração nos templos, porque as pessoas que estavam sendo atingidas pela peste eram pessoas, do ponto de vista dele, muito simples. Os fariseus, eles tinham a aparência. Aliás, o grande amigo meu dizia o seguinte: o que importa não é a carruagem, mas é o que está dentro da carruagem. Os fariseus eram a carruagem. E, enfim, não mexeu uma palha para ajudar aqueles que necessitavam. Mas a providência divina não desiste. E esse Espírito de Deus continuou procurando e intuitivamente trouxe essa mensagem a um prisioneiro, a um criminoso. E ele, com a vontade de querer se modificar, se elevar, ele abraçou a causa. Abraçou a causa e foi assistir aos necessitados, criou situações de amparo a essas pessoas, criou medicamentos alternativos para poder atender essas pessoas, enfim, acolheu a elas. Jesus, vendo que a sua plateia, vamos dizer assim, parte dela ficou indignada com a postura do fariseu e outra ficou encantada com a postura do criminoso. Jesus acalmou, ficou acalmado, e aí mansamente ele disse o seguinte: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia do desfrutar o celeste convívio. Ou seja, a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Fariseu. Era uma joia externamente. No entanto, internamente, não tinha aquela coisa do amor. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores, a criminosos, convertidos ao bem, a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste. Portanto, trabalhar e servir em qualquer parte será para a gente sempre um apoio constante e uma promoção da vida melhor. Esse criminoso trabalhou em prol de alguém. Claro, evidentemente que ele não trabalhou externamente, mas ele trabalhou isso internamente. Ele estava disposto a se modificar. E isso traz a confiança que ele tinha, a fé que ele tinha em a sua mudança trazer a sua melhora como pessoa para nós que somos espíritos e vamos espíritos que se levam. Tem um livro, assim, antes, que Emmanuel, ele reforça no final da mensagem dizendo o seguinte: assim também nos assuntos da alma, ou seja, tudo aquilo da semente, tudo aquilo do projeto, do empréstimo, enfim. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade,
Reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser vigorosa e resplendente, mas não adianta. Fé sem obras é morta. Eu falei em uma live há uns, não lembro, um mês atrás mais ou menos, no domingo, sobre crença. E lá eu falei que não tinha como desassociar ou dissociar a crença da fé. Por quê? A crença, ela está restrita ao raciocínio. Ó, eu acredito em alguma coisa, eu acredito em alguém. Mas a fé, na sua essência, ela traz uma harmonia de ação. Ela traz uma harmonia entre o pensar, entre o falar, entre o sentir e entre o agir. Então, a fé na sua essência traz todo esse conteúdo no impulso que a gente tenha para o trabalho naqueles que, ou para aqueles que tanto necessitam. E, encerrando a nossa conversa de hoje, eu vou colocar uma frase para a gente refletir. É um trecho que está no livro Perante Jesus, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel, num capítulo que chama-se Remuneração Espiritual. E nesse trecho ele diz o seguinte: toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Portanto, gente, fé é fundamental, mas fé sem obras, ela nem nasce, ela nasce morta. E esse trecho dessa mensagem de Emmanuel, quando ele diz, segundo as leis de causa e efeito, quer dizer, é o exemplo do criminoso. Segundo as leis de causa e efeito, ele estava cumprindo a sua pena. No entanto, ele resolveu o quê? Em fazer um serviço ao próximo. E não por indução, mas por intuição e por vontade própria. Manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Pois é, só depende da gente. Só depende da gente. Trabalhar, confiar trabalhando. Mesmo que a gente tenha os maiores desafios. A gente conhece pessoas que tiveram dificuldades homéricas na sua vida com relação à saúde física e orgânica. Esse amigo que eu citei agora há pouco, um deles. Mas em momento algum ele era um palestrante. Mas em momento algum ele se deixou cair. E eu me lembro de uma palestra dele que eu fui assistir no Núcleo de Deserto de Menezes, aqui no caminho. Ele, toda a última quinta-feira do mês, ele ia lá falar. Ele foi com uma boininha. Quem olhava para ele falava, é o Chico Xavier que estava ali. Porque ele estava bem magro, por conta da doença dele. Mas ele colocou aquela boina e a pessoa olhava e falava, nossa, ele estava a fisionomia do Chico. Eu não sei, acho que o Chico estava em companhia dele. Ele conviveu com o Chico durante 35 anos. E ali, ele, no final da palestra, eu não estava se sentindo bem, ele chegou para mim e falou assim, Mário, o que mais me tortura é eu não poder fazer mais tudo aquilo que eu quero fazer. Desculpa, a gente me emocionou quando falei dele. Então, o que eu posso deixar para vocês como recado é não percam a oportunidade. Não percam a oportunidade. Confie, trabalhe, que o resultado vem. Tá? Muita luz, muita paz, que Jesus abençoe a todos. Tem que encerrar também não, né?
boa noite. A gente ouviu agora sobre fé e obras, né? Vamos praticar um pouco, pelo menos, tentar? A gente vai fazer as nossas vibrações, que é o nosso momento de retribuir um pouco do amor que a gente recebe, não é? E quando a gente fala em retribuir o amor, né, o que a gente está falando, né? A gente está falando em nos doarmos. É um pouco diferente, porque a gente sempre pensa nas casas de doutrina, de todos os tipos, em receber, né? Aqui agora é o momento de doar, da gente treinar a nossa doação. Então peço a todos que fechem os olhos, mesmo que você não esteja acostumado a fazer vibração. Feche os olhos, se sente ereto, se aconchegue, mas principalmente se prepare para doar o que você tem de melhor no seu coração. Imagine luzes saindo do seu coração, sendo purificado pela nossa casa e depositando aqui na frente, num jarro que está se enchendo de luz de todos nós. E essa vibração tão gostosa que todos vocês estão gerando nesse momento, está sendo usado pelo plano espiritual na busca da paz mundial. E a gente está doando, pensando nos dirigentes de cada nação em guerra, pedindo para que esses dirigentes busquem a paz e não a guerra. A gente não está se preocupando em quem está certo, quem está errado. A gente só está pedindo a paz. E saindo do mundo e pensando no nosso Brasil, também vamos pedir a paz aqui. Que os nossos dirigentes de todas as esferas possam se preocupar mais com o povo do que com a si mesmo. Igual Jesus pede para que a gente ame o próximo como a nós mesmos. Saindo das nossos dirigentes, vamos vibrar amor, carinho, compaixão para todos os acamados nos hospitais. Aqueles doentes que estão sofrendo, que não tem ninguém, ou que tem a família, mas estão desenganados, vamos vibrar, vamos doar o melhor que temos no nosso coração, todo o amor que temos. Não vamos esquecer também de doar o nosso amor, a nossa gratidão pelos que trabalham pela saúde. Trabalham tanto, em condições às vezes precárias, e continuam se dedicando pela vida alheia. Depois dos hospitais, dos acamados, dos profissionais da saúde, vamos vibrar pelas almas que estão nos presídios. Que elas possam se arrepender de tudo que cometeram. E nesse instante, recebendo o amor de Jesus, que eles possam se encaminhar para um novo caminho. Um caminho que vai trazer a luz para a vida deles. Vamos pedir que eles se arrependam. Vamos pedir também que protejam a todos que trabalham nas penitenciárias. Trabalho difícil. Que eles recebam a luz do Mestre Jesus. Continuando nessas vibrações, vamos vibrar pelos idosos, de todos idosos que estão sozinhos nas suas casas, que estão se sentindo solitários ou com doenças, que possamos abençoá-los com muito amor. Que a cama deles, a casa, seja iluminada por essa luz
que todos nós aqui estamos gerando. Depois, vamos vibrar também por todos aqueles que têm doenças crônicas. Alzheimer, Parkinson, câncer, doenças emocionais, como depressão, síndrome do pânico e todas as outras doenças que a gente nem consegue citar. Vamos vibrar para que eles possam ter a paciência para enfrentar a sua doença. Vamos vibrar também, meus amigos, por todos aqueles que colocam o nome e pedem as vibrações nas nossas lives, que põem o nome nas nossas caixinhas, que estão em tratamento de cura. Nós aqui estamos doando todo o nosso amor para cada um deles. Vamos vibrar também pelos nossos amigos queridos, aqueles que a gente doa amor sem se esforçar. Mas também vamos vibrar pelos nossos desafetos. Que Deus permita que possamos tirar a mágoa do nosso coração. E um bom caminho para isso é fazer vibração de amor por eles. Que cada um aqui possa ter menos desafetos a cada dia. Vamos vibrar também por nós mesmos. Que possamos nesse momento receber a bondade do Mestre Jesus em bênçãos de luz nos banhando. E com isso, com essas vibrações e com um sentimento de muita gratidão, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui todos. Que assim seja. Que assim seja. Vamos aos recadinhos. Nossa, essa lista não para de aumentar. Gente, então vamos lá. Vocês sabem que a casa tem um trabalho de cesta básica, né? Que a gente doa para perto de 30 famílias uma vez por mês. E contamos com a ajuda de todos. Quem puder doar alguma coisinha, os ingredientes estão ali na lousa. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. A gente tem um bazar lá no final, depois do passe. E o bazar, tudo que é arrecadado no bazar, se reverte em cesta básica. Tá bom? Contamos com vocês. A gente tem um curso aqui, às terças-feiras, para os iniciantes da doutrina, que é um curso básico com a visão geral da doutrina. É um bate-papo com o professor Carlos, né? É muito legal e ele permite que vocês possam tirar dúvidas que às vezes aqui na casa, nas palestras, vocês não conseguem. Então, o professor Carlos é muito bom nisso. Recomendo. Quem quiser uma entrevista de orientação, ela acontece às quintas-feiras e pode ser marcada com a nossa Margarida aqui do lado, tá bom? É só marcando, tá? Às quintas-feiras. É sobre, se vocês quiserem participar do tratamento de cura aos sábados, se quiserem uma orientação emocional sobre algum problema emocional ou uma conversa mesmo sobre a doutrina, marquem aí na quinta. A biblioteca está disponível, tem mais de 1000 títulos. Eu recomendo que todos vocês que gostem da doutrina espírita, que leiam. Não fujam da leitura, tá bom? E não é por último não, que tem mais umas 5 aqui. As lives no Facebook, como vocês viram, a gente está fazendo as lives toda quarta e todo domingo, tá bom? Próximo domingo, vai ser um cara muito legal que vai falar. Ele não é bom, mas ele é muito legal. E quem quiser, por favor, tragam garrafinhas de água para serem fluidificadas, tá bom? Muito obrigado. Tem mais? Tem a rifa ainda. Não acabou, eu sabia, não acaba nunca. Olha, a rifa custa R$5 cada nominho, tá? E é um
power bank e um fone de ouvido. Muito legal, ó. Tá chique esse negócio, né? É R$5 cada rifinha. E como vocês já sabem, vai para quê? Obrigado, viu, gente? Boa noite a todos. Como que tá?